Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 18 de julho de 2025, estamos na 15ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 ao versículo 8. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem ele nem seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos o Evangelho do domingo, onde Jesus falou, do bom samaritano e o sacerdote e o levita. E hoje Jesus mostra justamente, amados irmãos, o quanto a misericórdia é importante, porque lembra a resposta que ele deu para o doutor da lei, que você deveria usar de misericórdia. E hoje Jesus repete, quero a misericórdia e não o sacrifício. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, os sacrifícios funcionavam como um modo de pedir perdão a Deus e ao próximo. O ofensor, amados irmãos e irmãs, a pessoa que pecou, ela deveria oferecer, amados irmãos, o sacrifício, mas ela tinha que ter na mente dela que aquilo era consequência do pecado dela. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, não havia uma verdadeira conversão e multiplicavam-se os pecados e os sacrifícios. Vejam, quando a pessoa ia fazer o sacrifício, ela devia ter na mente dela que aquele animal ia morrer por causa do pecado dela. Então, ela ia, e é claro, meus irmãos, o sacrifício oferecido era vida por vida. Por quê? Porque todo pecado leva à morte. Então, aquela pessoa era réu de morte e o animal devia morrer no lugar dela. Então, a pessoa tinha que ver o animal sendo sacrificado e ter aquela consciência de que o animal estava morrendo por causa do pecado. Ou seja, era vida por vida, dente por dente, olho por olho. Mas, amados irmãos e irmãs, como já dissemos, multiplicavam os pecados e multiplicavam também, consequentemente, os sacrifícios. Podemos ler, amados irmãos e irmãs, no livro do profeta Isaías, estou farto dos vossos sacrifícios, não quero mais gordura de carneiros, não quero mais o sangue de vossos holocaustos. A gente vê isso lá em Isaías, capítulo 1, versículo 11. Agora, amados irmãos e irmãs, com Jesus, o primeiro mandamento, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, amados irmãos, são dois mandamentos iguais. Lembra? O primeiro mandamento de Jesus é semelhante ao primeiro, Então, me perdoe, o primeiro mandamento é semelhante ao segundo, ou o segundo é semelhante ao primeiro. Ou seja, amados irmãos, quem ama a Deus de verdade também vai amar ao seu próximo. E quem ama o seu próximo também deve amar a Deus. De fato, amados irmãos e irmãs,
o mandamento agora é o mandamento do amor. Agora você deve recordar justamente também, né, o que lemos no domingo, quando o bom samaritano, amados irmãos, né, ele estava lá, o homem caído, que havia sido espancado e assaltado. Então o que foi que aconteceu? O levita passou para o outro lado, o sacerdote passou para o outro lado, mas justamente quem passou por onde o homem estava foi justamente aquele que era o samaritano. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos aquilo que a gente repete na Santa Missa. Quando eu amo, não sou eu que amo, é Deus que ama através de mim. E quando eu amo, eu conheço o amor e o amor me conhece. E Deus é amor. Ou seja, se eu passar para o outro lado, eu não vou encontrar aquele homem que eu preciso amar. Eu não vou passar por aquele homem que eu preciso perdoar. Eu não vou passar por aquele homem que eu preciso fazer o bem. Porque se eu for passar para o outro lado, eu não vou encontrar ninguém. Mas se eu passar pelo lado que está aquele homem, então eu vou encontrar Deus. Por quê? Porque para mim amar aquela pessoa, eu tenho que encontrar o amor primeiro. Para me perdoar aquela pessoa, eu tenho que encontrar o perdão primeiro. Para mim ser misericordioso com aquele homem, eu preciso encontrar a misericórdia primeiro. E lembrem, por que Deus quer que eu passe por onde está aquele homem? Porque é lá que eu vou encontrar o próprio Deus. Lembra Jesus dizendo? Tudo que você fez ao menor dos pequeninos, foi a mim que você fez. Ou seja, amados irmãos, eu tenho que amar o amor para poder, eu tenho capacidade de amar. Lembrem que nós não podemos fazer nada. Tudo é Cristo. Tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Sem o amor eu não posso amar. Sem o perdão eu não posso perdoar. Sem a misericórdia eu não posso ser misericordioso. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E é claro, existe mais no dar do que no receber. Então, para mim poder dar, eu tenho que ter. E como diz Jesus, aquele que tem, mais será dado. Portanto, amados irmãos e irmãs, né, devemos agir com misericórdia, como diz Jesus, porque assim eu estou agindo com Deus. Eu devo agir com amor, porque assim eu estou agindo com Deus. Eu devo agir perdoando, porque assim também eu estou com Deus. E é claro, amados irmãos, lembre do mandamento do Senhor. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, amados, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.